Eu apanhei tanto que meu olho ficou gigante. Meu olho esquerdo, até minha vista, meu olho esquerdo é muito ruim por causa disso também, um dos motivos. Aí eu fui decidir, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para poder me defender, para eu saber me defender primeiro e conseguir defender aqueles que precisam, aqueles que estão à minha volta. Foi por esse motivo que eu cheguei até o Muay Thai. É disciplina, é o esforço, é a tua dedicação. É isso que importa na vida. Porque esse cara fala, mas isso aqui tem pessoas que nascem com dom, nascem com talento. Não precisa ter dom não, irmão. Tu tem que se dedicar. Por que ele é melhor do que você? O que adianta ter o dom, cara, se ele não é obcecado por aquilo? O que adianta ter o dom se ele não tem a força de vontade, cara? A pessoa para ir precisa ser corajosa, precisa ter disciplina e precisa ter ousadia também. Porque sair da sua casa, como vocês mesmos disseram, e se esforçar depois de um dia cansativo, ir treinar num treino que não é fácil, um treino que é cansativo, só para quem tem garra, para quem tem disciplina, para quem tem coragem de vencer isso, entendeu? Se você tiver coragem, é só começar. Fala família, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Eu sou o Felipe Diniz. E eu sou o Igor Bulhões. E o nosso convidado de hoje é o Matheus, mestre Prajed Preto de Muay Thai. De aluno insistente que treinava sozinho, a responsável pela única escola de Muay Thai de São José do Vale do Rio Preto. Ele transformou dor em paixão e hoje dissemina disciplina, saúde e inclusão por meio da arte marcial. E já se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo. E seja bem-vindo a mais um episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Matheus, seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast, meu amigo. É um prazer imenso poder estar te recebendo aqui hoje. E conta um pouquinho para nossa galera aí sobre a sua vida atualmente, a sua profissão, em que você está atuando hoje. Show de bola. Agradeço o convite ao Igor, ao Felipe, ao Celso, ao pessoal do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Pedro. Eu sou casado, cristão, tenho um filho. E hoje atuo como padeiro e confeiteiro lá no Mercado da Praça, no Compre Bem. Se eu não me engano, Compre Bem ou Compre Mais, um dos dois. Show. Dou aula do Muay Thai lá no Jaguara, como o pessoal conhece. E hoje o foco mais é para apresentar o nosso trabalho, conhecer mais gente, divulgar mais aquilo que estamos fazendo no dia de hoje. Matheus, e você passou por um treinamento, né, quase militar, que o treinamento do Muay Thai é muito difícil. O que te fez ver, assim, eu quero um Muay Thai para minha vida? Como que começou, como que surgiu isso? Então, eu tinha 15 para 16 anos, eu estudava no colégio lá, e eu tenho 2 irmãos mais novos. Como eles sempre arrumavam problema com os outros e tudo mais, eu tentava defender eles, do jeito que dava e tal, só que eu não conseguia, porque eles sempre arrumavam problema com pessoas mais velhas, e não dava pra mim. Aí até que chegou um dia que eu apanhei tanto que meu olho ficou gigante, meu olho esquerdo, até minha vista, meu olho esquerdo é muito ruim por causa disso também, um dos motivos. Aí eu fui decidir, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para poder me defender, para eu saber me defender primeiro e conseguir defender aqueles que precisam, aqueles que estão à minha volta. Foi por esse motivo que eu cheguei até o Muay Thai, que eu procurei. E na época, quando eu fui pro treino, o mestre que dava aula lá no Rio, que eu morava no Rio, em São João de Meriti, ele dava aula de Muay Thai, mas ele era paraquedista do Exército. Então, o treino dele era militar, entendeu? Porque ele fazia como se ele estivesse no Exército mesmo. Tanto é que eu contei um pouco da história pro Celso, comentei que a questão como eu cheguei lá, como foi o primeiro dia,
que eu vi ele com a camisa da equipe dele, mais 3, 4 alunos só com a camisa. O restante devia ter umas 25 pessoas lá dentro, contando comigo. 26 e tal, por aí. E todo mundo era iniciante. Só aqueles 3, 4 que estavam lá com a camisa, que eram os alunos dele fiel ali, né? Mais antigo. Mais antigos. Quando começou o treino, rapaz, no aquecimento. No alongamento já foi ruim, que teve uma moça que já, por alongar muito, ela chegou até a estender um pouco a virilha, teve que sair. Começou o aquecimento, a maioria não aguentou, mais da metade saiu. Começou o combate, que o meu mestre lá na época, que o nome dele é Cleiton PQD, que é o nome da equipe dele, ele foi treinar comigo, deixou a cara pra mim, né? Pra eu bater, porque ele tava me batendo, tá vendo que eu não tava fazendo nada, ele deixou a cara, achou que eu não ia bater. Só que eu tava cheio de ódio, né? Que o cara tá me batendo, não vou fazer nada. Eu puxei de um socão na cara dele. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele foi, me bateu até não aguentar mais. Depois disso eu falei, preciso disso, eu quero isso. Cheguei em casa todo dolorido, todo machucado, com a boca cortada, que não tinha protetor bucal. Ele bateu mesmo, não tava nem aí. Cheguei com a perna roxa, marcada. Foi por isso, não sei por que também. Só via a facilidade que ele tinha de lidar com a situação, de lidar com o combate, com uma fluidez, com uma tranquilidade, que eu falei, eu preciso disso, eu quero isso aí. Pra mim, porque eu preciso me defender, eu preciso defender aqueles que estão ao meu redor. Aí foi a partir daí que eu comecei, com 15 para 16 anos, até hoje estamos aí, né? Bacana, bacana. E o significado de como ele começou, né, para defender os irmãos. Isso é muito importante. E o professor te batendo, né, imagina a raiva que tu tava ali, foi escolher logo bater no mestre, cara. Aí, né? Puxei um diretão, eu tava com raiva, a raiva falou mais alto do que qualquer coisa. Ah, mas depois me arrependi, né? Faz parte, né? Pô, bacana, bacana. E aí a gente tem noção, né? Da onde veio a inspiração, da onde veio a vontade para que isso acontecesse, que até porque eu estava curioso em saber, eu ia te perguntar da onde veio isso, porque você contou pra gente que você teve várias lesões, você infelizmente não teve o apoio diretamente da família, exceto da sua avó, se eu não estou enganado. Então, já deu pra gente entender um pouquinho da inspiração da onde veio. E esse propósito de querer se defender, e mais do que se defender, defender as pessoas ao nosso redor que precisam, irmão. Isso aí não tem propósito maior, cara. Parabéns, tá? Pela atitude, tá? Parabéns por chegar aonde chegou. Quanto mais com essa determinação, com esse propósito, né? Que é muito bacana. Ô, Matheus, e conta um pouquinho pra gente, irmão, sobre a sua história no Muay Thai, tá? Como se iniciou e tudo mais, porque geralmente eu não sei como funciona o Muay Thai, eu conheço algumas artes marciais, mas o Muay Thai, infelizmente, eu não tenho conhecimento sobre como que funciona, de linhagem para linhagem, ou não, um mestre que te considera e te passa o ensinamento, como funciona isso, irmão? Então, tem a questão do professor ensinar o seu aluno, né, desde o início, desde o não saber nada até saber alguma coisa, que é o que eu falo sempre, porque o aluno chega pra gente sem saber nada. Às vezes nem fechar a mão ele sabe, né? Porque acha que é só fechar a mão de qualquer jeito e bater, não é. Então, da base, o professor ensina. Então, ele tem essa questão desse cuidado, desse zelo para poder ensinar o aluno e, futuramente, reconhecendo a técnica, reconhecendo o nível que ele está progredindo, né? De nível iniciante, intermediário e avançado, e o próprio professor ele vai passando o seu conhecimento para os seus alunos e vai graduando de acordo com o nível que ele vai absorvendo, entendeu? Tem a questão também da federação, que é CBMT, e tem a outra também, que são duas aqui no Brasil, que reconhece o atleta pelo seu certificado, do certificado do seu professor. Se o professor for federado, se o professor for filiado, a federação ela reconhece esse certificado, ela reconhece e deixa o aluno realmente seguir no nível que ele está, entendeu? Bacana. E esse certificado da federação você já tem também? Já tenho. Eu tenho o instrutor master pela CBMT, para já pelo meu mestre. E ano que vem, se eu não me engano, já vou fazer o exame da CBMT também,
para poder pegar o Praged preto e o certificado. Então, por eles também. Hoje, no caso, já forma professores também, Vale Rio Pretanos aqui na cidade. Bacana. Hoje, final do ano desse ano, eu vou formar meu primeiro instrutor, meu primeiro Praged Azul Escuro. Até o final desse ano, tudo dando certo. Ele vai ser o primeiro da minha linhagem aí. Bacana, parabéns. Pô, que bacana, Matheus. E como você tá falando pra gente, o Muay Thai é um pouquinho diferente, né? O Muay Thai ele não utiliza a faixa, ele usa Praged, né? Como que funciona esse Praged, irmão? Então, o Praged é uma graduação feita no braço, só que tem uma questão cultural da Tailândia já trazida de lá. Aqui no Brasil, como o brasileiro gosta de diferenciar, ter um nível para a pessoa ver, né? Por isso que ela foi feita, criada, porque na Tailândia mesmo a graduação não existe. É dividido entre atleta comercial e profissional. Acabou. E os professores que ensinam eles. O Praged foi criado porque o Muay Boran, ela é uma arte de guerra derivado, o Muay Boran é o original. O Muay Thai é o derivado dele. Que aí foi uma arte de guerra que quando os maridos, os pais iam para as guerras, as mulheres tiravam os cabelos delas, trançavam e botavam, dava como se fosse um mantra, né? Um amuleto para que o marido voltasse para casa. Então esse Praged é mais uma questão cultural, mas como o mestre que trouxe o Muay Thai para o Brasil, ele viu essa graduação, viu que nas apresentações, viu que nas lutas e tudo mais, eles usavam o Praged, ele trouxe como graduação pro Brasil. Entendeu? Bacana, irmão. Então, na Tailândia de origem, são muito menos diferença entre um e outro. Aqui que tem a questão da graduação e tudo mais. Pô, bacana. O brasileiro sempre gostando de inovar. Seu jeitinho Eu ia falar inventar, mas vamos deixar inovar, que vai ficar melhor, né? Ai. Ô, Matheus, e conta pra gente, quais os elementos tradicionais do Muay Thai, que sabemos que é uma arte marcial muito antiga, quais desses elementos tradicionais você mantém hoje nas suas aulas para manter mesmo essa herança do Muay Thai hoje? Então, para os meus alunos mais avançados, para os mais graduados, que no caso vai começar agora, eu mantenho ainda a nomenclatura de cada golpe feito para ele aprender no idioma tradicional da Tailândia. No caso, cada golpe que a gente executa lá, falando no inglês, falando até mesmo pelo nome da capoeira e tudo mais que a gente usa, a gente pega com os níveis mais avançados para poder ensinar a nomenclatura na parte da Tailândia. Como, por exemplo, a parte do chute, que é todo o chute que começa, toda a parte que começa com T é a parte de chute. Tip, chute frontal, ma, mão, e so é o cotovelo, e cal é a parte do joelho. Então todo o golpe que vem Caltron, Manum, Techen e assim vai, são os nomes em tailandês que eu mantenho para os meus níveis, para os meus graduados mais avançados. E algo que eu fazia, que o meu mestre fazia, e algo que eu quero voltar a fazer, é o Wai Cru, no caso o Ramuai, que é tipo a apresentação, não sei se vocês já viram, aquelas lutas, quando o atleta vai entrar no ringue, ele faz uma apresentação, ele usa o mangokol, que é aquele tipo um Praged na cabeça, não sei se vocês já viram, um colarzão assim. Essa é a dança tradicional do Muay Thai, que é uma apresentação para respeitar, para honrar a sua academia e o seu mestre, entendeu? Que é algo que eu quero voltar a fazer e ensinar meus alunos. Bacana. E é importante, né, trazer sempre essa tradição, respeitar, né? Acho que é respeitoso essa tradição. Com certeza. E o Matheus, fala um pouquinho pra gente aí, pra galera, às vezes que tá interessada em iniciar no Muay Thai. O Muay Thai, ele tem preferências para homem, mulher, crianças, ele tem prioridades para questão de atividade física, o cara tem que ter um preparo, tem que ter algum peso mínimo, alguma coisa ou não? Não precisa de nada disso.
Uma coisa que eu falo o Muay Thai é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro Muay Thai. Porque se você tiver disposição para poder sair da sua casa, ter a certeza que tu vai cansar, que tu vai sofrer praticamente, vai apanhar, dependendo do nível. Quando você aprender, vai chegar uma hora que você vai para fazer o combate. Então, provavelmente tu vai apanhar, tu vai tomar um soco no meio da cara. E ter a disciplina, ter o autocontrole de tu tomar o soco e não levar isso pra cabeça e querer, sei lá fora te pego, igual que era na escola, aí você tá preparado. Mas a pessoa primeiro tem que ter a coragem. Se não tiver coragem, se não tiver esse impulso para poder fazer, ela não consegue. Porque não é fácil. Muay Thai não é fácil, Muay Thai não é, muitas das vezes não é divertido, mas sim ele é eficiente. Pronto. Bacana, Matheus. Apesar que o cara já sair de casa entendendo os princípios do Muay Thai, eu acho que ele já tem que estar preparado, né? Sim. Porque para ele levantar sabendo que vai entrar na porrada, ele já tem que estar com a disposição. Tipo, você aprendeu isso na prática, né? Que você falou que lá na sua primeira aula você quis revidar o soco do mestre, né? Hoje você já fala que não, isso serviu também pra você aprender a ter o autocontrole também, né? Na primeira aula já foi para me bagaçar. Já foi porrada. Já foi. Aí na segunda eu já levei o protetor, aí apanhei com mais segurança. Segurança em primeiro lugar. Exatamente. Mas é complicado, né? O cara no meio de uma luta ali, o cara abre a cara e deixa à vontade, né? Fala, pô, eu vou acertar ele ali que eu vou ganhar um ponto ali, ó. Pelo menos um tem que acertar. Já tomei 20, mas um tem que acertar. É honra, Fábio. É lógico, é. Rapaz, e quais os benefícios, assim, concretos que os teus alunos falam que melhorou? Assim, comecei, minha saúde melhorou, eu não canso tanto mais. O que eles relatam, assim, a confiança? Então, no começo é bem mais complicado, porque tu vai fazer e vai cansar realmente. Mas tem vários relatos, muitos mesmo, de alunos que começaram, eu já citei para vocês aqui, eu tenho um aluno que tem hérnia de disco, ele chegou para mim todo travado, não conseguia fazer nada, só fazia musculação e mesmo assim não adiantava, porque atrofiava, né? Não tinha questão de mobilidade, alongamento, então ia atrofiando e tal, ia piorando. Ia fortalecendo, mas não ia ajudando 100%. Hoje em dia ele é um dos meus mais graduados e faz tudo. Chuta alto, faz chute circular, troca contato tranquilamente. Tem relato também de um aluno que tinha asma. Ele usava bombinha durante o treino. Tinha uma hora que ele cansava muito, que ele ficava assim, pedindo ar, não conseguia. Eu falei, pode ir lá, vai lá. Aí ele ia puxar, botava a bombinha, passou 2 meses, aí chegou uma hora que ele foi e falou assim, ele tava indo tranquilo. Só que ele foi, pediu a bombinha, eu falei, tu vai botar bosta nenhuma, tu vai lá e continua fazendo treino. Que é essa forma que eu falo. Que aí continua treinando. O cara lá, meio desesperado, meio abafado, continuou. Depois de um tempo, cara, eu nunca mais precisou usar bombinha para asma. Não tive mais problema com essa questão. Aluno com problema de joelho, problema nas costas. Aluno que, exemplo, sofria bullying. Depois de começar, parou. Soube se defender, né? Acalmou os abusadores, o pessoal que estava fazendo bullying com ele. Então, são várias coisas, vários benefícios, vários relatos que eu tenho de alunos, que é um dos motivos também que eu continuo fazendo isso, tanto para São José quanto para mim mesmo, né? Porque se a gente investe em pessoas, o retorno é melhor ainda, entendeu? Porque a gente não deixa só, se a gente investe em pessoas, a gente não deixa só, não faz dinheiro apenas, a gente deixa um legado. Porque quando a gente investe em alguém, a pessoa vai lembrar da gente, entendeu? Que é o... E dá uma gratidão, né? A pessoa dá Com uma gratidão certeza. a você. Com certeza. E a gente que é meio gordinho também dá pra... Rapaz, na hora. É fácil. perguntar, né? Porque eu tenho que representar minha classe, né? Fácil. Classe É de nóis, gordinho, pô. Também sou. Eu falei, ué. É fácil demais. Top não demais, tem irmão. peso. Eu quase não aguentei quando você falou que para se defender, né?
Eu lembrei daquele garotinho, daquele memezinho, daquele garotinho gordinho e falei, mas pra quebrar na porrada também. Ô, Matheus, mas fala pra gente, irmão, eu sei que toda atividade geralmente compactua muito com o município, né, com as nossas crianças e tudo mais. O Muay Thai, além de estar trazendo um esporte, de estar trazendo um benefício para as pessoas do município, ele tem agregado algo a mais ao município, parcerias e tudo mais? Como é que tá? Então, em relação ao município, eu tentei fechar uma parceria com o município mesmo, só que não foi para frente. Tinha dado tudo certo, tinha ido para o Rio, tinha sido aprovado e tudo. Só que na reta final eles cancelaram. Não sei por quê, não me explicaram o motivo depois, mas agora voltou esses benefícios, tudo que o município está fazendo, só que eles não entraram em contato comigo novamente. Então, eu não corro atrás, mas a minha parte eu continuo fazendo. Entendeu? Porque o que mais me importa é o tete a tete, né? É um com um. Eu resolvi contigo, beleza. Fui bom pra tu? Top de linha. Ajudei, mudei, fiz algo, trouxe algo que fosse mudar a tua vida? Top. Te ajudei em alguma coisa? Somei pra alguma coisa na tua vida? Top. E é isso aí. Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir nada, muitas coisas com o município, né? Mas, se Deus quiser, talvez uma parceria futura também. Não, com certeza, com certeza. E todo esporte, irmão, principalmente a luta, eu gosto muito da luta, cara, agrega muita coisa no município, né? Até porque, principalmente as crianças que participam, a luta é algo que gera muita disciplina, muito respeito, ajuda a montar, não vou falar formar, porque muitos já nascem formados. Tipo, molda a pessoa. Molda o caráter da pessoa. Isso daí não tem argumento, não tem como ir contra isso, porque a luta de fato te traz uma disciplina que te ensina algo que talvez você não aprenderia fora da lei. Eu sei que tem várias pessoas que têm uma disciplina, têm caráter fantásticos e nunca participou de luta nenhuma, mas tem pessoas que eu conheço que andava sempre fora da linha, depois que começou de fato a levar a luta a outro patamar, a algo muito mais sério, começa a se tornar uma pessoa muito melhor, cara. Isso é muito bacana. E conta pra gente, irmão, quais os próximos passos assim, pra expandir o Muay Thai aqui em São José? A tua academia participa de campeonatos? Precisa de mais academias nas cidades? Como que faz pra expandir isso aqui na cidade? Então, atualmente eu estou tentando abrir mais turmas, mais horários de treino, para poder facilitar para a vida das pessoas. Porque tem gente que trabalha à tarde, só consegue de manhã, tem gente que não consegue na terça e na quinta e tal. Aí eu estou abrindo, a partir de semana que vem já vai ter uma turma segunda-feira. Assim que meu aluno conseguir resolver a questão dele, vai ter treino pela parte da manhã também. Em relação às competições, tenho vontade, meus alunos também têm vontade de participar. Recentemente, um aluno também foi participar de uma competição, lutou bem, fez tudo que foi aprendido realmente, só que infelizmente ele não ganhou por conta que ele não foi lutar o Muay Thai real, ele foi lutar uma variação do kickbox, K1. Que K1 é mais pontuação e tal, mas não vamos entrar nisso não. Futuramente, com a academia expandindo, com mais alunos, com reconhecimento do município e tudo mais, eu quero abrir o próprio competição, o próprio campeonato aqui para agregar no município, para poder expandir não somente o Muay Thai, mas sim o kickbox, o boxe também, que inclusive sou professor também, para poder chamar todas as pessoas, tanto de outros municípios, de outras da cidade, do estado, para poder vir competir no nosso município, que não vai ser reconhecido só como cidade do frango, mas sim quero, e é o meu desejo de ser reconhecido como cidade do esporte também, o município do esporte, porque é algo que eu acredito que vai agregar bem, entendeu? Que vai trazer uma notoriedade para o município, né? E também tem o projeto, assim como o meu amigo Celso me instruiu, me indicou, ele de fazer uma parte de defesa pessoal,
Porque o Muay Thai já é defesa pessoal e tal, só que algo mais focado para a vida urbana, para situações realmente do dia a dia, que podem, infelizmente, acontecer, porque a gente não tá isento de acontecer situações, algo ruim, né? Então, um assalto ou uma briga com faca, entendeu? Então, futuramente, com mais preparo e mais conhecimento, abrirei uma turma de defesa pessoal. Pô, que bacana, que bacana. Não, Matheus, porque aí é algo que se torna um pouco mais prático, né? Vamos dizer, não sei se eu posso dizer se é um curso ou não, mas é algo que se torna um pouco menor também, né? Sim. Um pouco mais fácil das pessoas poderem exercer, porque tem muita gente às vezes fala, pô, eu não gostaria de praticar uma luta pro resto da vida, porque a luta é um esporte que depois que você inicia e você cria amor e paixão, o ideal é você participar a vida inteira daquilo, né? E isso é um curso prático que vai te dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança para alguns que ainda não têm confiança de certos lugares. E nós sabemos que, infelizmente, o país que a gente vive está cada dia pior, principalmente a galera que é sul-fluminense, né? A galera que é do Rio de Janeiro, né? A nossa cidade, graças a Deus, é abençoada, a gente não tem problema sobre isso, mas grande parte da nossa população busca recurso fora do município, então desce para o Rio, ou vão para alguns municípios vizinhos, e essa aula sua eu acho que é uma ótima ideia, Sim. tá? Eu sou um cara que eu tenho muito receio de fazer luta, porque eu tenho 3 hérnias de disco, então assim, eu sei que impacto para mim é uma coisa um pouco mais complexa, por mais que você conversou comigo um pouquinho antes e falou que com muito cuidado talvez daria pra gente pensar em iniciar. Eu tô pensando em voltar um pouco agora para academia para fortalecer, até porque o que sustenta a coluna é a musculatura, sem ela eu me quebro, eu parei, mas eu preciso voltar. E esse curso é um curso que você pode contar com um aluno aqui que você já tem. Eu vou fazer com o maior prazer, tá? Até porque eu quero ver os cursos, os esportes que começam dentro do nosso município, prosperando e acontecendo de fato, cara. Quer ver uma coisa que me entristece muito é quando tem um projeto muito bacana que se inicia, infelizmente, por falta de aluno, por falta de recurso, não consegue tocar aquilo dali. Cara, isso aí é uma coisa... Como exemplo também, eu dava aula no projeto dava na Santa Cecília. Com 16 anos eu dava aula para turma infantil. E recentemente, deve ter 2, 3 anos, eu tinha uma turma também que eu dava aula gratuita, que tentava divulgar, só que não tinha tanta divulgação. Era um projeto meu mesmo, que eu divulgava, pessoal de 1 a 1, chamava, dava aula gratuita também pro pessoal do município, para poder realmente isso ajudar as pessoas a saberem se defender e agregar ao conhecimento delas. Entendeu? Pô, que bacana, que bacana. E, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Você hoje trabalha em parceria com a Vênus, é isso? Com a Academia Sim, Vênus? a Vênus, ela cede o espaço para nós lá, como aluguel. E a dona da Vênus, ela é minha aluna. Então a gente faz essa parceria, porque ela me ajuda, eu ajudo ela. Então nós temos essa parceria fechada por esse motivo, porque a amizade, pelo dia a dia, né? Que ela tá lá treinando comigo, aí eu vou ajudando ela também, entendeu? Bom saber, até pra galera aí entender aonde você tá executando ali as aulas, a atividade ali, tá, galera? Para quem não sabe, a Vênus é uma academia de musculação em frente ao Colégio Santa Isabel, na Jaguara, não é isso? Se eu não estou enganado, eu até treinei ele por muito tempo. Então, para você aí que não sabia, fica aqui a divulgação pro nosso amigo Matheus aí, a localização dele aí, vão participar aí para quem queira participar. E Matheus, falando de Muay Thai, nós sabemos que na vida todos nós passamos por dificuldades o tempo inteiro, cara. Eu não vou nem te perguntar se teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir, porque eu acho que esse momento passa todo dia na nossa cabeça, que a gente trabalha muito, a gente sabe como é que é. Todo dia pensa que tem aquele momento de desistência. Mas, irmão, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Eu não vou nem te falar na sua trajetória do Muay Thai, depois que você se tornou um profissional do Muay Thai. Então, a maior dificuldade foi questão de falta de aluno mesmo.
porque eu me dedicava 100% a eles. Tinha aluno que retribuía essa dedicação. Então, a única coisa que eu pedia era dedicação de volta, entendeu? Eu não cobrava muito. Teve várias vezes, ainda mais quando eu comecei como instrutor, eu cobrava R$ 60 a minha aula particular, 2 vezes na semana, e na casa da pessoa. Às vezes eu nem ganhava, eu só mesmo para poder divulgar. Teve um cara que fez isso, eu fui, dei 2 treinos para ele, era para pagar no primeiro dia, indo na casa dele, levando todo o equipamento, luva para ele, luva para mim, aparador, ficava com uma bolsa gigante, indo para casa dele a pé, porque eu não tinha meio de transporte. Aí eu chegava lá, treinava ele, 1h30, 2 horas dando aula, que é bastante tempo, que era na hora comercial, é esse tempo. Aí na terceira aula, que seria o dia, ele falou, não vou fazer mais não. Não me pagou, não me deu mais satisfação de nada, só deixou pra lá. Eu falei, não, beleza, mano, tá tranquilo. Toda a dedicação que eu ia pra poder ensiná-lo, tudo mais, ele só jogou pro lado, né? Aí, pô, isso ia desistindo, ia cansando, entendeu? Isso não foi uma vez, foram algumas, da turma encher. Aí eu pergunto, ó, gente, tô pegando leve. Vocês querem realmente aprender mais? Querem que eu ensine vocês da forma que eu aprendi? Não, quero, beleza. Aí eu apertava, no dia seguinte, no treino seguinte, não aparecia mais ninguém. Aí, E olha que eles aceitaram, então, Pedia, eu ainda ofereci. Falei, realmente, vocês querem? Aí eles falaram que sim, falaram, beleza. Aí eu treinava eles da forma que eu aprendi. Eles não iam depois. Subia, dava aula para um aluno só. Era a turma. Dava aula para um aluno. Dei aula para um aluno só durante 3, 4 meses. Aí eu, pô, ficava cansado. Falava, cara, às vezes não dá nem vontade de treinar falando com ele. Ele, não, vambora, tá, vou melhorar depois. Depois subia 2, 3 alunos, eu celebrava com 3 alunos, quando ia 3. Depois o pessoal saía, ficava ninguém. Aí depois ia de novo, depois saía. Aí nesse vai e vem, né? A gente vai cansando, vai desanimando. Mas uma coisa que eu tenho pra mim, que antes de tudo eu sou cristão. Então uma coisa que o Senhor falou comigo foi que ele iria me honrar no município, que eu não precisava voltar para onde eu vim. No caso, eu estava com a ideia de ir para o Rio, onde eu morava com a minha família, que aqui não estava dando certo para mim, não estava dando certo no Muay Thai, serviço eu não estava achando, ganhava muito pouco, tal, e tinha que manter muita coisa, porque o aluguel é caro, compra e tudo. Aí eu falei, eu vou embora daqui. Aí foi o Senhor falou comigo, falou, ó, eu não preciso que você vá para São João de Meriti, não preciso que você vá para Caxias, para que eu te honre. Então você fica aí que meu tempo eu vou te honrar. Eu falei, beleza. Aí eu fiquei. E graças a Deus, hoje estamos aí com a academia montada, que antes era um sonho, hoje é uma realidade. Que antes eu dava aula no meu quintal de casa, hoje eu tenho meus próprios espaços. Antes dava aula no chão, descalço, hoje eu tenho um pedaço lá com tatame, graças a Deus, e assim a gente vai expandindo. Que bacana, irmão. E é muito prazeroso, né? A gente conseguir realizar um sonho. Sim. Quanto mais esse seu que era tão desejado, né? Algo que você aprendeu, para você fez parte dos princípios da sua vida, e você querer repassar isso, irmão, é muito interessante, porque você aprender até se graduar a nível de se tornar um mestre, claro que vai ter muita dificuldade, mas não é algo mais fácil do que de fato você se tornar um professor e começar a dar aula. Sim. Porque esse contato com as outras pessoas é muito complexo, cara. Sim. Isso tu tem que gostar, tu tem que amar muito o que você faz, senão não vale nem a pena iniciar, cara. Se tornar um mestre é só tu continuar. Se tornar um projeto de preto é só tu continuar com o teu professor. Agora você realmente querer passar conhecimento é muito difícil, porque as pessoas nem sempre têm a mesma visão, a mesma vontade que você. Mas durante a caminhada a gente vai encontrando essas pessoas. Eu acho que é importante também falar da pessoa ter persistência, né? Por mais que às vezes vai doer, vai ser cansativo, não deixar aquilo abalar, né? Porque eu acho que é muito psicológico também, a gente dá a voz, aquela vozinha da consciência, porra, isso não tá rendendo, tal, tá doendo e tal. Você vencer aquilo, vencer a si próprio para conseguir aprender aquela arte marcial e chegar no objetivo do aprendizado, né?
Com certeza. Tem que, se tu não vencer a si mesmo todos os dias, você não vai pra lugar nenhum. Né? É uma coisa que eu acredito. Essa daí é a maior batalha que nós temos. Sim. É a batalha interna, cara. Porque às vezes, só de você acordar, e você, o cara que vai treinar cedo, geralmente é antes do trabalho, não é? Não sei se você dá aula às 6 horas, 6 e pouca da manhã, mas o cara acordar antes de trabalhar e praticar um esporte, praticar um exercício, para ter depois o cansaço do dia a dia, do trabalho árduo, cara, desculpa, não é para qualquer um. Que nem eu sempre falo muito sobre isso. O sol é para todos, tá? A sombra é para poucos, tá? Essa é a realidade. Porque só se destaca a pessoa que trabalha muito, arduamente. Não tem outra trajetória, irmão. Não tem outra possibilidade. A tua sorte quem faz é você. Às vezes você vê um cara aí mudando financeiramente de vida, os caras, infelizmente, principalmente em cidades pequenas, os caras julgam muito. Ah, ele deve estar vendendo alguma droga, ele deve estar fazendo alguma coisa, ele deu sorte na vida, e ninguém vê de fato o que ele faz para alcançar aquilo dali. O cara trabalha às vezes dia e noite, de segunda a domingo, ele não se importa com nada, tem muito poucos momentos de lazer na vida, ele trajetou ele moldou uma trajetória na vida dele e vai cumprir aquilo dali. Ele tem um propósito com aquilo. Ele falou, eu quero mudar de vida e vou fazer com que isso aconteça. E se dedica arduamente àquilo, cara. E infelizmente não é valorizado por muitos. Mas esse daí é o maior dos nossos problemas. É o nosso eu. Porque é muito mais fácil eu acordar às 7 em vez de acordar às 6 da manhã para poder ir trabalhar. É muito mais fácil chegar em casa, é muito mais cômodo eu chegar em casa e comer algo e deitar para descansar do que chegar em casa, tomar um banho, comer algo e sair para treinar novamente. Infelizmente, é um desafio muito grande, eu te falo isso porque quando eu treinei arduamente 2 anos na academia, treinei mesmo, de verdade, eu cheguei a 98 quilos, a 10,5% de gordura, eu estava focado naquilo, eu queria mudar meu corpo naquela época. Irmão, eu cheguei uma época em casa, eu chegava 10h20, 9h40 da noite. Eu tomava um banho e eu ia treinar, a chave da academia ficava comigo, pô. Eu ia treinar, às vezes eu chegava, pegava a academia aberta, às vezes eu chegava, a academia estava fechando, ou estava fechada, eu abria e treinava. Minha esposa me acompanhava também, isso é uma força muito bacana, tá? A parceria que você tem de convivência, compartilhar e compactuar com isso é muito legal. Eu tinha um casal de amigos que participava com a gente. Então, irmão, isso eu sei que com muito esforço, muita dedicação, você chega onde você quiser, irmão. Não tenha dúvida sobre isso. Acho que é a chave do sucesso, né? O esforço. Às vezes o esforço vale mais do que aquela pessoa que é técnica, que sabe. Se quiser, uma fala sua. Não. Esforçado. Em alguns outros episódios eu sempre falo, irmão, às vezes o cara vem falar de talento. Sim. Irmão, talento, esquece essa porra. O esforço, a raça vai muito mais. É disciplina, é o esforço, é a tua dedicação. É isso que importa na vida. Porque esse cara fala, mas isso aqui tem pessoas que nascem com dom, nascem com talento. Não precisa ter dom não, irmão. Tu tem que se dedicar. Por que ele é melhor do que você? O que adianta ter o dom, cara, se ele não é obcecado por aquilo? O que adianta ter o dom se ele não tem a força de vontade, cara? Você pode ver várias pessoas com dom para várias coisas aí, cara, e infelizmente deixa de desejar para alguns lados. A gente tem no esporte vários atletas aí que tem um dom surreal, que era para ser, tipo assim, o melhor do mundo, invicto por alguns anos. Eu não vou citar nomes porque não são legais, tem alguns que eu acompanho. Os caras têm genética, tem dom, tem isso, mas o cara não tem a disciplina, porra. Não vai acontecer com ele. Eu sei que ajuda muito. É um ponto, é um diferencial que você tem. Beleza. Possa ser que o cara com disciplina, com muita dedicação, ele não vai alcançar o que um cara que tem o dom, tem a genética, fizesse com a mesma disciplina. Sim. Aquele cara. Às vezes é um pouco mais leve para algumas pessoas.
Mas você falar que você não consegue, irmão, isso é você com a sua cabeça. Não tem essa, não. Você já impõe um limite a você mesmo, né? Você mesmo se coloca. Isso aí. Às vezes o mais difícil é vencer isso. Exatamente. Mas quando consegue também, o sucesso é garantido. Não, é garantido, irmão. E se deu errado, eu vou te falar uma coisa, é porque você tá fazendo errado. É com você, irmão. A partir do momento que você fala, mas eu não consigo alcançar o resultado que eu gostaria. Em algum momento você tá errando. Para, pensa, rever. Tem hora que é uma hora do momento de refletir. Isso faz parte. Tem muita gente, às vezes, que tem medo de dar um passo para poder pegar um impulso. Eu sempre falo, uma flecha não é lançada se não for puxada. Então, às vezes, você tem que parar, pensar, tem que raciocinar, tem que estudar um pouco mais, adquirir mais conhecimento sobre aquilo. Você dá um passo atrás, que eu tenho certeza que o impulso vai te levar muito mais longe do que onde você estava. E muita gente tem esse medo. Não faço. Não, tu tá maluco. Eu comprei um carro X de tal valor, era meu sonho. Pô, mas agora é hora de investir, não é hora de gastar. Mas se eu tiver que vender o meu sonho para poder investir, eu vou ficar onde eu tô. E é o receio de uma grande maioria. Às vezes, aquele investimento que ele fez vai levar ele para ter 10 carros daquele que ele tinha. E ele estava com receio de fazer, cara. Então, esse medo também é algo que, infelizmente, segura e não deixa a gente chegar a um nível que a gente poderia. Não vou nem falar que a gente gostaria de chegar, mas um nível que a gente poderia chegar. Irmão, e qual conselho você quer deixar para quem nos assiste, que de repente está em dúvida se deve ou não dar o primeiro passo e começar o Muay Thai, ou se está com algum medo? Qual palavra que você deixa assim, para essa pessoa de incentivo? Qual conselho você dá? Então, eu só falo uma coisa. Se você tem coragem, ou se você acha que tem coragem, é só aparecer qualquer dia lá. A pessoa, para ir, precisa ser corajosa, precisa ter disciplina e precisa ter ousadia também. Porque sair da sua casa, como vocês mesmos disseram, de se esforçar depois de um dia cansativo, ir treinar num treino que não é fácil, um treino que é cansativo, só para quem tem garra, para quem tem disciplina, para quem tem coragem de vencer isso. Entendeu? Se você tiver coragem, é só começar. Resumindo. Esforça-te. Se esforça. Com certeza, com certeza. E fica aí a dica pra galera. A galera que quer aprender uma arte marcial diferenciada, porque o Muay Thai é algo diferenciado. O Muay Thai, você troca soco, você troca chute, você troca tudo. É algo mais completo, né? Vamos dizer assim, porque... apesar que também tem o Karatê, tem alguns também que... É conhecido como arte 18 pontos. Soco, chute, cotovelo e joelho. Cabeçada em algumas técnicas também. É quase um MMA. É quase um vale tudo, só não pode morder, o resto toma porrada. Exatamente. Só faltou treinar um pouquinho do jiu-jitsu. Se o cara tiver uma base de jiu-jitsu e entrar pro Muay Thai, ele pode partir pro MMA, que ele tá pronto. Tu vê que o cara tem que saber até fechar a mão, não é só fechar a mão, tem que saber fechar tem que o saber. Que quebra até o dedo. Quebra. Quebra até o dedo na porrada, isso aí. Se tu fechar a mão errado, se for quebra o teu dedo. Em vez de bater no cara, tu se vê. Porra. Olha só. Então fica aí a dica pra galera aí, né? Para aqueles que querem praticar o Muay Thai. Hoje nós já falamos um pouquinho onde está localizado, tá? O nosso amigo Matheus vai estar recebendo todos vocês de portas abertas, tá? Se for preciso, a gente monta até mais uma aula, não é não, Matheus? O negócio de fato é expandir, é crescer, vai ser um prazer imenso. Eu estarei lá visitando sua aula em breve, tá, meu irmão? Se Deus quiser, a partir de semana que vem eu vou estar voltando a treinar, então eu vou estar lá ver. Eu vou lá para dar uma olhada primeiro para ver, porque eu tenho um pouco de receio sobre o impacto, quanto mais eu que trabalho com a parte rural, eu trabalho com lavoura, então assim, tem algumas coisas que eu tive que restringir, não teve jeito, canteiro abaixado, eu parei, inchada, eu cortei da minha vida. E olha que eu sou um cara que hoje, Papai do Céu, assim, abençoou, eu tenho algumas pessoas que já prestam alguns serviços para mim, então eu pude diminuir um pouco a minha carga horária de trabalho árdua, mas eu sempre gostei muito, sabe? Isso aí é prazeroso. A questão não é você chegar e colher e ver. Eu sempre me surpreendo, sempre me surpreendi, e eu acho que eu sempre vou me surpreender a vida inteira com essa parte da colheita, porque é algo que você pega uma semente, você semeia, você planta ali, você rega e você vê o crescimento até no ponto de se tornar um alimento para te manter. Cara, eu vou te falar para ti que é algo divino.
você tava falando que você é religioso também. Então isso é algo divino, cara. É algo assim que nem a gente sempre fala. No interior, na roça, não existe ateu. Porque o cara que conhece a questão da produção, os animais, que vê um pôr do sol do interior, de uma mata, de algo assim, não tem como falar que Deus não existe, irmão. Não tem como você falar que isso se criou sozinho. Pode falar pra mim o que quiserem, mas não tem como, cara. Não tem. Não tem. Você sente a conexão com a natureza, você sente a energia, cara. Aquilo dali não tem como você falar que não é uma parte espiritual, que não é Deus que está ali com você, não tem. Isso, independente da sua religião, independente do que você acredita, mas a parte espiritual tá aí, a parte espiritual existe e é uma parte, cara, que tem que ser de fato honrada, tá? Matheusinho, então deixa para o pessoal que nos assiste aqui as suas redes sociais, né, e os horários ali das suas aulas, quem quiser ir lá, que horas que pode ir e tal. Convida o pessoal para te visitar lá, então. Então, nós ficamos localizados ali em frente ao Colégio Santa Isabel, por cima da Academia Vênus, e estamos lá funcionando toda segunda-feira, 7h30 às 9h, toda terça e quinta, com o treino feminino, 6 às 7h30 e 7h30 às 9h, com um treino misto. E assim que possível, também colocaremos 2 treinos na parte da manhã. Na minha rede social é @MatheusPSA18, é meu perfil pessoal, e @MPAcademy, que é o @ da nossa academia. Matheus, maravilha, maravilha. Obrigado por ter deixado aí pra galera, além da localização, tá? A rede social aí, para aqueles que quiserem acessar o Muay Thai no município de São José do Vale do Rio Preto, na nossa amada cidade. Tá aí o Matheus, o nosso professor, tá? Vai ficar tudo aí ficou tudo aí no link de inscrição. E para vocês que nos acompanharam até aqui, infelizmente tá chegando o final do nosso podcast Voz na Cidade, mais um episódio acontecendo aqui. Você aí que nos acompanhou, galera, vamos lá, vamos utilizar os 3 Czinhos. Vocês curtem, comentem e compartilhem com a gente, por favor. No Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no TikTok e você assiste todos os vídeos completos no YouTube. E, Matheus, eu queria novamente agradecer a sua presença aqui com a gente, tá, meu irmão? Foi um prazer imenso ouvir um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho mais sobre o Muay Thai, que é algo que, de fato, eu desconhecia. Cara, é um prazer imenso. Eu que agradeço. Te agradecer também a presença aqui, por ter compartilhado o conhecimento com a gente, né, os valores que o Muay Thai se ensina, né, que são muito importantes. Só agradecer e que o pessoal de casa aí também possa ter aprendido e gostado e te procurar lá na academia. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite ao Igor, ao Felipe, ao Celso e a todo o pessoal que está assistindo. Então é isso aí, família. E vamos chegando ao final, infelizmente, de mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Tamo junto, família. Um abraço. Tchau, tchau. Até aí. Até o próximo episódio.